Isso, mais um processo aqui. Agora a gente tem estrutura de repetição. Estrutura de repetição é para a gente processar dados, processar uma lista de dados, né? Imagina, por exemplo, você tem aqui vários pacotes de dinheiro para contar e você vai repetir aquele processo de contagem de dinheiro para cada pacote. Tá? Isso é uma estrutura de repetição, é processar uma lista de tarefas, processar uma lista de dados. Isso é comum demais, isso um programador faz todo dia em uma estrutura de software. Por exemplo, o que é processar uma lista, por exemplo, uma lista de produtos da venda do supermercado, uma lista de produtos da loja, qualquer coisa que seja uma lista de itens de uma venda, tudo, né? Por exemplo, você vai lá no posto de gasolina e o sistema do posto de gasolina coloca lá que você o quê? Comprou uma garrafa de refrigerante, comprou 50 litros de gasolina, comprou um pacote de bolacha, comprou um pão de queijo, tomou um café. Essa lista de produtos vai ser processada, enquanto tiver itens nessa venda, vai ser processada, somado os valores de cada item para dar o valor final da sua compra, na verdade. Então, isso é apenas um exemplo. Outro exemplo é uma lista de um texto, por exemplo. Um texto ele tem o quê? Várias linhas. Então a gente pode processar esse texto enquanto tiver linhas para cada linha processar um PDF, processar um relatório, fazer alguma coisa, tá? Então a gente repete enquanto tiver dados para cada item a gente faz um processo de software, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo também muito usado. Por exemplo, no sistema de certificado que eu fiz para os nossos alunos, certo? Eu pego o curso e o curso ele tem uma lista de certificados. Aí para cada certificado do curso eu gero um PDF para o aluno, né? Então tem 18 certificados, eu não preciso saber que tem 18. Enquanto o curso tiver os certificados para ser gerado, eu vou gerar para o aluno, né? Então, quando eu cadastro um aluno, eu pego dentro do meu software, eu pego o curso do aluno, eu pego a lista de certificados e coloco em uma estrutura de repetição. Então, enquanto tiver na minha lista certificados, que no caso hoje eu tenho 18 certificados, tá? No meu curso, então ele faz isso em um segundinho, tá? Enquanto tiver certificados na lista, ele vai gerar esses 18 para o aluno. E isso pode ser qualquer tipo de processo dentro do software. Só que ele tem uma observação aqui, ó, sempre deve ter um limite. Se esse processamento de software não parar em algum momento, o computador vai ficar eternamente processando, vai estourar a memória, vai arrebentar o sistema e vai dar erro, tá? Normalmente, uma lista de processamento, uma estrutura de repetição, ela tem que ser mais rápida possível. Normalmente aí vai de alguns segundos ou então no máximo 1 minuto se for coisa muito grande. Por exemplo, um software normal, para ele processar uma estrutura de 5.000 repetições, imagina processar 5.000 alunos ali, ele tem que fazer isso em média 1 minuto, 1 minuto e meio, quando o software é bem rápido, tá? Dependendo também se o computador é rápido, tá? Imagina, por exemplo, a gente estava falando de alunos, o nosso exemplo era de notas, né, até agora. Então, por exemplo, enquanto, né, a gente tem aqui, ó, enquanto tiver alunos na sala, eu vou processando as aprovações. Tá? Então, quando acabou os alunos da sala, parou o processo, finalizou, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma variável com o número. Ele começa o quê? Em 0. Então, aqui, ó, enquanto o número for menor do que 100, enquanto o número for menor do que 100, ele executa um processo de software. Para eu continuar executando
até essa condição aqui ser falsa, lembra das condições, né? Isso daqui, ele só vai ser executado se for verdadeiro. A estrutura de repetição só executa se a condição for verdadeira. Quando a condição for false, a estrutura de repetição ela para. Então, toda a estrutura de repetição, em algum momento, ela tem que encontrar o valor false para ela parar. Tá? É obrigatório, em algum momento, encontrar o valor false para ela parar. Ela não pode ficar eternamente lá, senão dá erro no software. Tá? Então, aqui no caso, ele vai executar aqui 100 vezes. Então, aqui, enquanto o número for menor do que 100, vai executar o software. Para eu poder parar essa estrutura de repetição aqui em algum momento, eu tenho que pegar esse número e somar 1. A cada execução do processo, eu somo 1. Aí ele vai, ele verifica novamente. Agora, o número, ele ainda é menor do que 100. Ele é 2 no caso, né? Ou 1. Aqui é 0, depois ele foi para 1. Então, ele foi, verificou, opa, agora é 1. 1 é menor que 100. Executou o processo. Aí ele somou de novo, tá? Somou de novo. Daí agora é 2. Ainda é menor que 100. Aí executou o processo de novo. Aí agora é 3. É menor que 100. Executou o processo de novo. E assim ele vai executando o mesmo processo. Aí de repente ele vai chegar, opa, executou 100 vezes. Né? Executou 100 vezes. Tá? Ele vai verificar o número 100, ele não é menor do que 100, ele não é menor. Ele aí já é igual a 100. Ele já é igual a 100. Aí ele é falso. Daí parou a minha estrutura de repetição. Lembra o sinalzinho de menor? O 100, ele já o 100 não é menor do que 100, certo? E aí essa estrutura ela é falsa e caiu fora. Até 99 ele executa. 99, então no caso se o número fosse aqui 99, 99 é menor que 100? Sim, 99 é menor que 100. Daí ele ia executar e daí o 99 mais 1, 100. Ele ia verificar novamente a condição, opa, agora é 100. E agora não executa e ele finaliza no end. Tá bom? Então a estrutura de repetição repete, processa, opa, agora é para parar a repetição. Caiu fora, tá? Sempre deve ter um limite para a execução, tá bom? Então a gente tem aqui um pseudocódigo, a gente também tem aqui o diagrama de bloco, então a gente inicia enquanto o número menor que 100, temos lá um número menor que 100, vamos executar algum processo. Vamos lá executar. E volta de novo. Enquanto o número é menor do que 100, executa algum processo. E vai executando, e vai executando, vai executando. Quando a condição for falso, finaliza. Tá bom? Então, isso a gente vai ver muito. Eu vou atacar muito essa parte de listas, repetição, estrutura de dados no nosso curso, que é para vocês ficarem fera mesmo. Mas entendido? Só a última vez aqui, basicamente pensa comigo. Se você tem uma lista de pacotes de dinheiro para contar, enquanto tiver pacotes de dinheiro para você contar, você vai contar. Acabou os pacotes, você não conta mais. Basicamente, essa é a ideia, essa é a lógica de programação de uma estrutura de repetição de software. Ok?